Graça e paz, amados irmãos internautas do canal Uma Visão Além. Esse que vos fala é o pastor José Freire. Vamos à oração do dia de hoje, logo em seguida uma palavra que tem como tema chamados para ser santos. Mas antes de nós irmos à palavra e também à oração, eu gostaria muito que você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho e deixasse, o seu like. Deixe o seu like no nosso canal e compartilhe o nosso canal com mais pessoas. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Vamos à oração e logo em seguida a palavra. Bondoso Deus e magnífico Pai, é um privilégio grande que nós temos de mais uma vez juntos aqui no canal Uma Visão Além, nos reunirmos para louvarmos, para orarmos, para clamarmos e para interceder por muitas pessoas aqui no canal Uma Visão Além. Senhor, a Tua palavra nos diz para nós buscarmos o Senhor enquanto o Senhor está perto, para nós invocarmos o Seu nome enquanto estás perto e também buscar o Senhor enquanto podemos achá-lo. Santíssimo, estamos vivendo, Pai, dias que nós mesmos sabemos são dias difíceis, são dias tenebrosos, pois o mundo enfrenta momentos terríveis nessa última hora. E nós precisamos mais do que nunca de uma fé viva na pessoa do Senhor Jesus, de estarmos atentos à Tua palavra, Pai, e não nos confundirmos com as coisas deste mundo tenebroso, deste mundo promíscuo, profano. O mundo que estamos vivendo, ele é perigoso, Senhor, porque é um mundo de enganos, de mentiras, de falsidades. E nós precisamos conhecer a verdade, e a Bíblia diz que a verdade é Cristo. Tua palavra nos diz que o Senhor é a verdade. E por o Senhor ser a verdade, por Tua palavra ser a verdade, nós precisamos compreender e entender e discernir a necessidade que temos de nos humilhar aos Teus pés, suplicando o perdão dos nossos pecados, suplicando o perdão dos nossos erros, das nossas fraquezas. Ó Deus, fortalece-nos na Tua presença para que nós possamos vencer o mundo, vencer a carne, vencer as vaidades, vencer tudo aquilo que não Te agrada, tudo aquilo que é abominável aos Teus olhos, e vivermos uma vida de gratidão, uma vida de bênçãos, uma vida de paz. Ó Deus de bondade, vivifica-nos na Tua presença, vivifica-nos através da palavra, vivifica-nos através da fé, vivifica-nos através da certeza viva da presença santa. Senhor, muitas das vezes nós não sabemos como conversar em oração, como expor para Ti, ó Deus, as nossas questões, as nossas causas, porque grandes são as batalhas da vida, grandes são as pelejas da vida, as guerras da vida. E nós sabemos, ó Deus vivo e Deus santo, o quanto se faz necessário que uma igreja seja firme na Tua presença. Senhor, desperta os que dormem, levanta os caídos, aqueles que estão desanimados, aqueles que se encontram aflitos. Consola, Senhor, os que choram, os que se encontram desempregados, sem ter condições de levar o alimento para a sua casa,
Ó Deus de bondade, a Bíblia nos diz que o mundo jaz do maligno. É a tua palavra quem afirma que o mundo jaz, o domínio está na mão do maligno, o mundo de trevas, porque o homem, ele infelizmente rejeita Deus, rejeita a verdade do Evangelho, a verdade da palavra. E toda vez que o homem rejeita o Evangelho da verdade, rejeita a palavra do Senhor, as consequências são realmente catastróficas, porque o homem distante de Deus não tem a proteção. Como nós falamos, Deus é o nosso escudo, Deus é a nossa fortaleza, é o nosso príncipe, a nossa fé. E as pessoas às vezes escarnecem de Deus, não valorizam a pessoa de Deus. Mas nós, aqui do canal Uma Visão Além, não somente cremos, como confiamos no poder sobrenatural do nome de Jesus. A Bíblia nos diz com muita clareza: Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, e ninguém pode ir ao Pai se não passar por Jesus. Ninguém. Não adianta nós tentarmos nos iludir, nos enganar, porque a Bíblia é bem clara com esses temas. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não passar por Ele. Mas esse canal, meu Deus, o objetivo desse canal é clamar, é interceder por vidas. Eu quero interceder por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão desenganados na medicina, aqueles que estão assim em leito de enfermidade, acamados numa UTI, no hospital, na sua própria casa, lutando contra um câncer, contra um problema renal, pulmonar, circulatório, de pele, nos ossos, enfim, quantos estão enfermos, precisando do teu socorro, precisando do teu milagre, Senhor. Quantos precisam da cura divina, do milagre que há em Cristo, do socorro que há em Cristo. Este é o nosso objetivo aqui nesta noite, é suplicar aquele que esteja enfermo, que o Senhor possa trazer a cura, ao caído, que o Senhor possa levantar, ao abatido, que o Senhor possa sustentar com o teu poder, com a tua graça. Senhor, quebre as correntes, os ferrolhos, as algemas que aprisionam este homem, esta mulher, este jovem, esta jovem, esse espírito imundo que quer destruir este casamento, este lar. Nós repreendemos todo o ataque violento do inimigo de nossas almas. Seja repreendido no nome vivo de Jesus. Todo espírito de depressão, de angústia, de amargura, de desespero, em nome de Jesus, nós repreendemos esse espírito de loucura que tem dominado muitas pessoas, esse espírito de fobia que quer destruir a fé, a vida desta pessoa. Em nome de Jesus, seja repreendido. Ah, Senhor, restaura o lar, restaura o esposo, a esposa, a família, o filho, a filha. Liberta este homem das drogas, do vício, do álcool, do mundo do crime, Senhor Jesus. Quantos estão acorrentados no mundo do crime organizado, meu Deus. Quantos no tráfico de drogas, liberta. Jesus querido, abençoa esta nação, abençoa os nossos políticos, dá direção para os nossos políticos, os nossos representantes, nas assembleias, nas câmaras municipais, nas prefeituras, nos governos de estados, no governo do presidente da República, o presidente da Câmara, do Senado, do Supremo Tribunal Federal. Senhor Deus, abençoa os empresários para que eles possam gerar empregos. Eu te apresento a noiva do Cordeiro,
a Igreja de Cristo que está em várias denominações. Abençoa os irmãos batistas, os irmãos da presbiteriana, da Congregação Cristã do Brasil, de todas as igrejas pentecostais, das neopentecostais, aonde houver uma pessoa sincera, honesta, um verdadeiro ministro do Evangelho, aquele homem, aquela mulher compromissado com a tua palavra, compromissado com a tua verdade, Senhor. Levanta homens de Deus, mulheres verdadeiramente sinceros e sinceras, para fazer a obra do Senhor, para ganharmos os perdidos, para ganharmos os aflitos. Enxuga as lágrimas dos que choram, enxuga as lágrimas dos que estão feridos, angustiados, amargurados, desesperados. Quantos estão assim, no desespero? Quantos estão pensando em dar cabo à sua própria vida, endividados, sem solução dos seus problemas? E nós sabemos que Cristo é a solução, que Cristo é a cura, que Cristo é a libertação, que Cristo é a solução do problema do homem. Só Jesus liberta, só Jesus cura, só Jesus transforma. O homem precisa entender. Levanta uma geração de evangelistas, de missionários, de ministros da tua palavra. Aliás, meu Deus, abençoe os ministros da tua palavra, abençoe os ministros do Evangelho, aqueles que são sinceros. Que neste fim de ano todos estejam bem na presença de Deus, guardados na presença de Deus, fortalecidos na presença de Deus. Eu te apresento cada irmão inscrito deste canal. Eu apresento os presídios, os manicômios aqui, Senhor. Eu te apresento aqueles que estão enfermos no leito, casais, jovens, crianças. Em nome de Jesus, sejam abençoados para a glória do nome vivo do Senhor Jesus. Amados irmãos, nós vamos à palavra, mas antes da palavra eu gostaria muito que você que não é inscrito se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho e deixasse o seu like. Vamos então à palavra. A palavra está em 1 Coríntios capítulo 1, verso 1 ao verso 3, que tem como tema chamados para ser santos, sobre o chamado de Deus para nossas vidas. Então, 1 Coríntios capítulo 1, verso 1. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, no verso 1 e 2 deste capítulo, a palavra chamado é usada 3 vezes, meus amados. Santificados pode também significar chamado ou então separado. Então é uma palavra muito comum no Novo Testamento. Veja o que eu vou citar. No livro de Efésios, no capítulo 1, verso 18, esperança de sua vocação. No livro de Filipenses, no capítulo 3, verso 14, soberana vocação. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, verso 11, sua vocação. Em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 1, chamada sagrada. Em Hebreus 3, verso 1, a chamada celestial. Em Efésios, capítulo 4, verso 4, uma esperança da nossa vocação. E Romanos, capítulo 8, verso 28, chamado de acordo com o nosso propósito. Então, quando recebemos uma responsabilidade, oportunidade ou honra, podemos recebê-la de 3 maneiras: uma necessidade, uma ordem ou um convite. Então, dessa forma,
podemos ser chamados a realizar algo de qualquer uma dessas maneiras. Então, no original, meus queridos, chamado implica mais um convite do que um chamado. Ou seja, o chamado de Deus é um convite gracioso à salvação. Somos chamados a ser santos. Isso significa que somos santos por convite ou chamado. Não adquirimos ou vamos dizer assim, assumimos isso de nós mesmos, queridos, mas vem pela graça de Deus. Um santo é simplesmente um crente. Isso se aplica a todos aqueles que buscam salvação em Jesus Cristo. O significado da raiz da palavra carrega a ideia, queridos, de ser separado para o serviço de Deus. Significa, portanto, meus amados irmãos internautas, que somos chamados a pertencer a Ele. Ele quem? Jesus. Pois se Deus nos chamou para pertencer a Ele, nós devemos considerar isso como um chamado muito importante. Por isso que Paulo chama isso de soberana vocação de Deus. Então, nós veremos então 3 tipos de pergunta que devem ser feitas sobre este chamado. Por quem somos chamados? É a pergunta 1. Primeiro, nós somos chamados por Jesus. Mateus 11, 28 a 30. Enquanto éramos pecadores, Mateus 9, 10 a 13. Passou a sua vida chamando e morreu para que a chamada pudesse chegar a todos os homens. Então Jesus morreu para que esse convite à salvação fosse estendido a todos os povos, tribos e línguas. São de Jesus Cristo, vamos colocar assim, são de Jesus o exemplo, a revelação, a expiação, a vitória, o testemunho, o convite que nos chama a Deus. É Jesus quem providencia. Pelo Espírito Santo e pela igreja. Apocalipse 22, 17. O Apocalipse, depois de mostrar toda a glória reservada para o povo de Deus, termina com um convite. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito fala. Quem tem sede, venha. Quem tem fome, venha, para você comer e se alimentar da árvore da vida. Então o Espírito Santo, irmãos, ele participa do trabalho. Não precisamos confiar na nossa própria força. No entanto, nós não devemos minimizar o papel, da noiva. A noiva tem um papel importante. A noiva é a igreja de Cristo. E a igreja de Cristo não é a placa de uma denominação. Sou eu e você. Então, por meio do Evangelho nós somos chamados. O Evangelho é a palavra que nós pregamos. Segundo Tessalonicenses 2,14. Um exemplo para vocês está lá em Atos, no capítulo 8, 12. As pessoas respondem ao Evangelho. Boas notícias é atraente, meus irmãos. A noiva, capacitada pelo Espírito Santo, continua a obra de Jesus, usando a mensagem de Jesus para chamar os homens à santidade, chamar os homens a esse compromisso de salvação, assim como nós, como nos tempos do Novo Testamento. A segunda pergunta: para o que somos chamados? Romanos, no capítulo 8, no verso 28 e 30, fala que somos chamados para justificação. O sangue de Jesus nos justifica. Deus sabia de antemão quem aceitaria Cristo e determinou que eles fossem conforme a sua imagem. Tendo determinado isso, ele fez um apelo a todos os que viessem a Cristo com fé. Quando respondemos ao chamado, ao convite da salvação, somos tratados como se não tivéssemos pecado, justificado, e eventualmente compartilharmos a sua glória. Então, seu chamado é para justificação e glória, comunhão com Cristo, 1 Coríntios 1,9. Somos membros agora da família de Deus, companheiros, cidadãos do reino com Jesus.
porque Deus é fiel. Então, portanto, essa comunhão é para a eternidade. Tem conflito? Judas 1,3. Contender significa entrar em conflito. Contenda fervorosamente indica luta intensa. Se lutarmos fervorosamente pela fé, teremos menos tempo para outros tipos de guerra. Contender, querido, sinceramente, pode ser apenas convidar alguém para a igreja, mas os resultados podem ser surpreendentes. Então, lutar pela fé, tá? Com fervor, com ardor. E a terceira pergunta: como nós devemos responder ao chamado? Respostas típicas vistas na parábola de Jesus 22 de Mateus, do 1 ao 14. Convites recusados pela maioria. Aceitou-se, mas falhou em viver de acordo com a condição. Então é aceitar e viver de acordo. Muitos chamados, poucos escolhidos. Portanto, a escolha é feita com base na disposição de atender ao chamado. Então certifique-se de convocação e eleição, 2 Pedro 1,10. Alcançado através do crescimento, o cristão nunca deve estar satisfeito com a sua maturidade. Viva uma vida digna, 1 Pedro 1,15. Deus nos chamou para ser como Ele e nos mostrou em Jesus o que Ele espera. Ele julga de acordo com as obras de cada um. Não podemos mentir, roubar, ser rude, porque aquele que nos chamou espera o melhor de nós. Qual é a conclusão do estudo de hoje? Qual é a conclusão dessa palavra? Às vezes nós ouvimos alguém perder sua chamada. Uma chamada sai de Deus para cada um de nós. Não devemos, querido, perdê-lo e nem rejeitar. Portanto, analise e ouça o chamado de Deus para uma vida mais elevada, mais funda, mais profunda com Deus. E o Senhor te abençoe e te guarde. Graça e paz da parte do Senhor Deus e Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo.